Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians nessa segunda-feira. O timão que tá de olho no volante da Alemanha, Vini Souza, e muito mais sobre o Alisson. Parece que o modelo de negócio vai mudar e o Corinthians pode se aproximar ainda hoje do volante do São Paulo. Deixe seu like e se inscreva no canal para você não perder nada do timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Claro, a Lili Nascimento está por lá e traz pra gente as atualizações do Corinthians, que nesse início de temporada, então, Lili, tem uma vitória, uma derrota e agora um empate. Exatamente, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes, o Corinthians que se reapresenta nesta segunda-feira aqui no CT Joaquim Grava, já de olho no próximo clássico, porque enfrenta o Santos na quinta-feira. Mas sobre o majestoso, né? Eu estava lá acompanhando, o torcedor estava ficando impaciente, mas muitos ali pensando, esse gol vai sair à la Corinthians, e foi o que aconteceu, né? Aos 44 minutos do segundo tempo, com o Breno Bidon, a jogada que inicia ali com o Matheus Pereira, estreante, né? Matheus Pereira começa jogando aí com a camisa do timão, depois o Pedro Raul dá assistência e o Breno Bidon consegue esse gol importante de empate, até porque, né, a derrota estava se desenhando. Não é que o torcedor corintiano tenha saído feliz da vida, mas da forma que aconteceu, o Corinthians buscando uma reação e conseguindo não perder em casa, é claro que o torcedor comemora também. Bom, algumas situações aconteceram, tá? Falando especificamente de time. Ontem mesmo, lá na coletiva, o Dorival falou sobre a situação do Martínez, né? Muito se pergunta quando que ele vai voltar. Ele foi lá para acertar questões do passaporte dele, mas ainda não voltou da Venezuela. Teve todo o problema que está acontecendo por lá. Mas ontem o Dorival deixou claro que a situação não é tão simples assim. Ele disse que enviou mensagem, que o Martínez não respondeu a mensagem do Dorival, que ele vai precisar se esforçar aqui para ter a mesma condição física e oportunidade que os outros atletas. Então ainda não há uma previsão de retorno dele, mas de fato não é um clima muito agradável entre jogador e também o técnico Dorival Júnior. O Dorival, é claro, quer contar com ele para a temporada, mas não gostou de não ter tido essa resposta. Mas aí, né, a gente apurou com alguns colegas também que o Marcelo Paz estaria conversando com ele e acertando quando deve ser esse retorno, até porque o Corinthians não pode se desfazer de jogadores, está tentando trazer mais atletas, né, entre eles o Alisson, por isso que fica essa questão aí, né, entre Dorival e Martínez. Mas dito isso, o majestoso, é claro que o Corinthians buscava vencer em casa, não conseguiu, mas esse gol do Breno Bidon, o protagonista do timão nos últimos meses, fez a diferença com certeza, Bruno. Vocês precisam falar que é um jogador que evoluiu muito na Europa. Quem é? Vini Souza. Vini Souza. Tá. Vinícius Vamos começar Souza. a falar? Tá bom, vamos sério, o Hernan vai. tem um detalhe muito interessante aqui, porque ele avançou na apuração. Mas o Corinthians tem interesse na contratação do volante Vinícius Souza, ex-Flamengo, Vinição, que dá no Wolfsburg da Alemanha. O Wolfsburg pagou 15 milhões de euros. E aí é um negócio meio complexo, porque o Corinthians está buscando um primeiro volante. E o Corinthians tem interesse e busca o empréstimo. Mas o Hernan já avançou nessa apuração e seria uma oferta, né, Hernan? O Corinthians tem uma oferta feita verbal para os representantes e que ela vai se materializar para o Wolfsburg. A ideia é um empréstimo. Um empréstimo. Por quê? Porque o Corinthians não tem 15 milhões de euros para pagar no jogador. É um empréstimo. O Corinthians busca, vai estar buscando tanto volante assim. É importante a gente citar o quê? O Corinthians perde o Maicon, o Corinthians tem uma treta para resolver com o Martínez, não se sabe o que vai acontecer, e vai chegar oferta pelo Breno Bidon ainda nessa janela. Vai vender? Não se sabe. Então o Corinthians está se cercando de várias opções de mercado para ter volantes, primeiro, segundo volante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Alisson também, que tem avanço. Então, assim, é um Corinthians que está on no mercado. E o Vini Souza, que o Felipe está trazendo aqui junto comigo essa informação, é tratado ainda com complexidade. Por quê? Porque é um jogador que você tem que tirar da Europa, é um empréstimo. Você vê os tubarões do mercado hoje, estão trazendo esses caras da Europa pagando. O Corinthians não tem grana para isso. É uma reconstrução, é um novo trabalho, uma nova diretoria, uma gestão que está começando, acabou de cair o Transferban. Então, assim, é um empréstimo e aí tem que ver se os alemães vão se empolgar com a ideia.
Quando você fala do Tubarão, é assim, esse movimento do Cruzeiro contratar o Gerson, Do Flamengo, Paquetá, exato. do Vitor Roque no Palmeiras, isso. Corinthians John não vai Arias. Arias. É isso. Isso o Corinthians não vai fazer. Não Mas tem. a possibilidade de empréstimo é estudada, então. É só assim. Aliás, abre aspas para a fonte uma fonte boa do Corinthians. De manhã aqui, ó. Cadê? Fonte boa? Quem é Vini Souza? O Mozart mandou aqui, eu não conheço, ele é bom? É bom jogador. Que ele seria titular, né, Hernão? Você pode confirmar em vários times do futebol brasileiro. Eu falei ele assim, foi muito bem no Sheffield, acho que pode me corrigir, mas ele Sheffield, da Inglaterra. Isso. Ó, eu mandei assim para a fonte do Corinthians. Tô com uma apuração aqui de que já tem uma oferta, aí coloquei verbal / feita por empréstimo do Vinícius Souza. Aí a resposta foi da fonte muito, muito, muito quente do Corinthians. Só cabe assim. Só dessa maneira. É o modelo de negócio do Corinthians. E aí depois a gente entra então na história do Alisson, porque ontem o Crespo falou também, sim, né? Sim. Falou que não queria ninguém. O Alisson pode ter um avanço importante hoje. Tá. A gente já antecipa que hoje pode ter um avanço importante. E depois a gente também responde que o pessoal tá falando muito no chat perguntando do Palmeiras e ainda do Paquetá. O Vini Souza, se eu não me engano, Fê, ele era um cara mais à frente. Ele quase um 9, talvez, não era? Ele foi recuando, assim. Ele foi recuando. Hoje ele atua também como camisa 8, mas ele é, como você falou, ele é mais um camisa 5. Evoluiu pra caramba esse moleque na Europa. E é bom esse ponto que vocês tocaram, porque o Maicon saiu, certo? Tem a questão do Martinez e o Bidon, que é cada vez mais protagonista também, o Bruno Andrade. Aliás, ontem Bidon marcou, vinha meio apagado no jogo, mas enfim, o Bidon, como sempre, precisa de bola e tem muita bola para isso. A gente já falou aqui várias vezes que o Corinthians espera ali propostas entre 15 e 20 milhões de euros. Por mais que o Corinthians avalie o Bidon acima dos 20 milhões de euros, o mercado na Europa hoje, até por conta ainda de uma necessidade maior de melhores números para o Bidon, maior sequência, o mercado europeu não vai dar mais do que 20 milhões de euros pelo Bidon. Não que ele não custe isso, é um jogador até para custar mais no futuro. Mas tendo em vista o contexto na Europa hoje, os valores que se praticam na Europa para essa posição, jogadores com essas características, o perfil do jogador, acho muito pouco provável, apesar de eu gostar muito do Breno Bidon, tem muita qualidade, mas não vejo o mercado europeu hoje entregando mais de 20 milhões de euros pelo Bidon. O Hernan foi muito feliz quando começou a live dizendo que o Corinthians aguarda propostas e é um nome que evidentemente pode sair nos próximos dias ou nas próximas semanas. E por isso a busca por volantes. Já contratou, enfim, alguns jogadores ali para o eixo defensivo. Agora busca o Vini Souza, que é muito bom jogador. Aliás, 2 boas temporadas no futebol inglês. Na primeira ele foi rebaixado, mas individualmente teve muito destaque, e depois já na segunda divisão, foi de fato um dos melhores jogadores, não à toa consegue depois essa negociação para o futebol alemão, mas é um Corinthians já se preparando para perder o Bidon, ou pelo menos agora, ou quem sabe no meio do ano. Há essa incógnita em relação ao Martinez, que aliás na sexta-feira falamos, o Corinthians se mostrava incomodado com a presença, enfim, com o dia a dia do Martinez na Venezuela. É verdade, o Trump invadiu a Venezuela, levou embora o Maduro, o Martinez acabou permanecendo por conta de questões burocráticas, mas o Corinthians nunca enxergou no Martinez uma vontade profissional de voltar o quanto antes ao Brasil, ou se cuidar, ou se preparar, manter um diálogo frequente com a comissão técnica e com a diretoria. Então hoje o Martinez tem um futuro em aberto, o Bidon também. Então essa busca aí pelo Vini Souza faz sentido, amigos. Ó, o Luiz Felipe mandou, Vinição, ele mandou aqui, na base sempre foi 5. Um outro mandou aqui, ó, que o Bidon, tá maluco esse Cauã, o Bidon é bagre, tá louco? Pô, Quem? Que time ele torce? Não sei. Cauã falou isso? Cauã, você deve jogar muito, cara, maluco. Porque não é possível. Quem mais? E aqui, ó, o Gilson mandou, ó, o Alisson já tá certo e o Arsenal está comprando o Bidon. Estão especulando do Arsenal? Eu vi esse rumor, mas a gente não tem informação por enquanto sobre isso. O que eu tenho de informação do Corinthians é que, assim, a alta cúpula corintiana sabe
que vai chegar proposta pelo Bidon agora nessa janela. Desde a época da Copinha, do ano passado, ele já era observado? Só que agora com essa evolução, com o gol no Clássico e tal, o que o Corinthians sentia do Bidon é que ele precisava dar um passo, subir uma prateleira em relação à atuação, em relação à postura dentro de campo e obviamente, ter números, né? Assistências e gols. Ele passa essa barreira a partir da final da Copa do Brasil, onde ele é protagonista. Sim. E ele ganha confiança. E ele é um jogador muito competitivo, né? Tanto que outros jogadores da posição, tipo o Carrillo, o Martínez, é mais marcador, é diferente do Bidon, mas ele sentiu que ele poderia perder espaço, e o próprio Dorival Júnior foi importante nisso, né? De colocar uma competitividade entre os volantes e segundo volantes, aqueles jogadores mais talentosos. E o Bidon foi respondendo muito positivamente, tanto que ele virou titular no Corinthians. Então, assim, hoje, o Corinthians, obviamente, não gostaria de se desfazer do jogador, mas se chegar uma proposta que for muito boa para o Corinthians, muito boa para o jogador, vende. Sabe por quê? O Corinthians precisa bater uma meta de vendas nessa temporada. 150 milhões. Então tem que vender. E até por isso está contratando gente também, né? Matheus Pereira, Vinícius Souza está negociando, então... O Alisson. O Alisson. São caras que o Bidon, por exemplo, o Bidon é mais um camisa 10 hoje, mas ele tem... ele é 8-10, né? 8-10. Antes da gente falar do Alisson, estão perguntando aqui do Wesley. O Eduardo Oliveira está desde o começo do programa aqui, Bruno Andrade, perguntando do Wesley, se o Wesley pode voltar. O que dá para dizer é que no Benfica caiu a negociação. O Al Nassr subiu, aliás, publiquei isso aqui em Portugal, depois publico também nas nossas redes, enfim, nas plataformas da ESPN, porque o Benfica tinha um acordo muito bem encaminhado com ele, Wesley, e com o Al Nassr, ia pagar ali mais ou menos 10, 12 milhões de euros. A questão é que o Al Nassr, acreditem se quiser, está preso no transfer ban, tem encontrado dificuldades financeiras para reforçar e melhorar o elenco. Olha só, quem diria, o Al Nassr, Arábia Saudita, com problemas, tendo ali alguns empecilhos, Jorge Jesus no Al Nassr, Cristiano Ronaldo e companhia. O Al Nassr pediu mais, cerca ali de 15, 16 milhões de euros, e por conta dessa mudança caiu o negócio do Wesley para o Benfica, só que o Wesley continua no mercado. Agora, se o Benfica não chegou aos 16 milhões de euros e o Wesley não sai por empréstimo, faz pouco sentido o Corinthians. Aliás, o Corinthians foi assunto porque o Wesley recentemente apagou, ou quase todas, ou enfim, muitas fotos dele no Al Nassr e publicou uma no Corinthians, e isso automaticamente criou ali um frenesim na torcida corintiana. O Wesley vai voltar, até porque o Corinthians busca, né, jogadores para aquela posição, tem um acordo encaminhado com o Caio César, continua buscando outros jogadores para essa posição, mas o que eu tenho do lado do Wesley é que não há nada de Corinthians. Há um amor, um carinho pelo Corinthians, mas hoje negociação com o Benfica caiu, o Wesley continua no mercado, só que o Al Nassr pede cerca de 15 milhões de euros. E se mais cedo a gente falou que o Vinícius Souza, o Vinicião, se for para o Corinthians é por empréstimo, porque o Corinthians não tem condições financeiras para pagar tanto, a verdade para o Vinícius Souza é a mesma verdade para o Wesley. Não vejo o Corinthians colocando 15 milhões de euros pelo Wesley. Então, Corinthians hoje não faz sentido, mas o Wesley está no mercado, o Al Nassr disponível para negociá-lo em definitivo. Então, aí nessa história de compor elenco, de buscar reforços, entrou naquela conversa do Alisson. E seria, eventualmente, era isso que estavam especulando, né, de ser uma troca com algum jogador ali entre Corinthians e São Paulo. Vamos ouvir o que o Crespo falou ontem? Vamos. Porque ele falou que não precisa de ninguém do Corinthians, mas que se o Alisson não estiver com cabeça para permanecer no São Paulo, ele pode mudar de clube, né? Então, essa história do Alisson, ela começa quando ele não tem tanta oportunidade com o próprio Hernan Crespo. Ele é um jogador que perde o seu brilho, perde a sua importância dentro do time. Um cara que a gente falava, e obviamente nos bastidores a gente sabia dessa notícia, que ele poderia até chegar numa pré-lista de seleção, estava numa pré-lista de seleção brasileira. Até porque esse brilho e esse protagonismo ele teve com o Dorival. Com o Dorival. E essa questão de pré-lista é quando o Dorival estava na seleção. Jogando ao lado do Pablo Maia. A dupla Alisson-Pablo Maia
foi até durante muito tempo comparada com as grandes duplas de volantes que o São Paulo teve na história. Claro que um título fomenta isso muito, mas o Alisson estava numa confiança muito grande. Ele tem uma lesão, é bem verdade, e ele se recupera dessa lesão e fica pronto. Só que quando ele volta, já perde muito espaço no time. Tenta ali nos treinamentos, no trabalho e tal, e foi perdendo muito espaço, não teve sequência. E isso vai deixando o jogador um pouco para baixo, né? O Alisson é um jogador que sente muito isso quando está trabalhando e de repente não consegue buscar o seu lugar no time. O Alisson sempre foi titular em todos os times que ele jogou. E isso não é que ninguém quer cadeira cativa e tal, mas o Alisson acabou ficando um pouco fora dos planos do Crespo, quando tem o crescimento do Marcos Antônio, tem o crescimento do Bobadilha. Então, ele é um cara que fica batido? Ele sentiu muito o fato de ter chegado desde quase a seleção brasileira, campeão da Copa do Brasil, a reserva, terceira, quarta opção muitas vezes. Então o Alisson começou a ver possibilidades de respirar ares novos. E aí é quando entra o Dorival Júnior, que precisa de um jogador nessa posição, e aí começa uma conversa. Num primeiro momento, o São Paulo fecha a porta para o Corinthians. E o Corinthians começou a insistir muito na contratação. Então, o São Paulo vê o quê? Vamos fazer negócio. E aí propôs algumas trocas. Só que essas trocas foram frustradas. Martínez, Corinthians não estava a fim de liberar, tem todo esse imbróglio que o Bruno explicou. Outros jogadores, tipo o Héctor Hernandes, o São Paulo não quer. Teve o Ranielli também, que o São Paulo tentou, mas o Ranielli é um jogador importante. Ontem ele começou como titular e foi bem. Porque quando o Crespo fala que não quer ninguém... Tem uma simbologia atrás dessa frase. E eu acho que é verdade. Eu tô imaginando, você tem a informação. Porque é claro que ele gosta... Eu acho que tem jogador do time titular do Corinthians claro, que mas sabe que não vai sair. Mas não vai sair. É muito então, fácil assim, se falar, for né? Exato. Assim, ó, o Alisson hoje, vamos falar assim, ninguém dentro do São Paulo pensa que o Alisson é um jogador que tá para negócio, que tá para... Ninguém vai depreciar o ativo, ainda mais um ativo importante como o Alisson, que é querido dentro do elenco, é um jogador muito dedicado, trabalha, se esforça, tudo. Só que a partir do momento em que tem uma insistência do Corinthians e um jogador que quer minutagens, você passa a olhar essa negociação como possível. Isso eu estou falando dentro do São Paulo, a visão da direção do São Paulo. Esse é um ponto. Do lado do Corinthians, quando o Corinthians fala, quero esse jogador e te dou esse aqui, exemplo, Héctor Hernandes, o São Paulo fala, gente, o Alisson não é um jogador que a gente está aqui afastado, que não está nos planos e tal. Isso. Então não vamos tratar com o mesmo valor de mercado um jogador que vocês não estão nem utilizando. Há mais de 6 meses que não entra. Peraí. Então, diante dessa ideia do São Paulo e diante dessa fala do Crespo, que é uma fala que vem embutido isso, o São Paulo e o Corinthians agora, aí é que vem a novidade, trabalham para um empréstimo do Alisson para o Corinthians. Ah, um empréstimo, então pode rolar. Sem jogador. Paga o salário aqui. Só ele indo pro... Não vai ser Jadson por Pato. Não. Até porque... A ideia é um empréstimo. Mas, cara, me estranha um pouquinho essa postura do São Paulo, porque, como o Hernan já falou, o Alisson foi muito importante pro São Paulo já. Foi. E agora ele tá sendo, entre aspas, não tô falando que ele tá sendo descartado pelo tricolor de uma certa maneira. Espaço. Mas, cara, o São Paulo já não tem tanto jogador no seu elenco. Vai descartar um jogador que foi importante um dia? Eu acho que era uma maneira de recuperar ele. Mas o Corinthians, a pedido do Dorival, que tá forçando muito essa negociação. Então vamos ver se vai andar. Só não sei onde ele vai se encaixar nesse meio, né? Porque tem o Ranielli, tem o Matheus Pereira, tem o Bidon. O Alisson é um jogador que te dá mais de uma possibilidade de jogar. O Alisson joga pelo lado do campo também. Joga, é verdade. O Alisson foi ponta no começo da carreira. Sim, no Cruzeiro, Vasco, no Grêmio, né? Vasco, Em Vasco, é verdade. Vasco, Cruzeiro. Então, assim, é um jogador que te entrega a versatilidade. Então é isso, Fel. Mais um jogador que eu não faço a mínima ideia de quem seja, cara. Vou até procurar uns vídeos depois pra ver como esse cara joga, mas vídeo de melhores momentos não quer dizer muita coisa, né? Qualquer jogador vira um super craque nesses vídeos de melhores momentos, né? Mas vou confiar na palavra do André, né? Que é um bom jogador, falou que é um bom jogador, né? Então se vier pra agregar, ainda mais com empréstimo, né? Eu acho que tá de bom tamanho.
Olhando assim, parece ser um jogador alto, né? Com um físico muito bom. Então vamos ver se esse negócio vai se desenrolar. Mas é outra, né? Ah, pode perder Breno Bidon. De Breno Bidon pra Vini Souza aí. Não sei se esse cara tem a mesma qualidade do Breno Bidon, não, mano. Então com relação ao Alisson, essa agora de empréstimo, eu acho que seria a melhor opção pra todos. Apesar dessa treta do José Martins aí e tal, né? Que, cara, não confio muito no José Martins, não. Fala que é passaporte, etc e tal. Pra mim, esse cara tá dando um miguezão no Corinthians, mano. Não sei se ele quer sair do Corinthians. E o Dorival falou, mano, que ele vai ter que recuperar o prestígio dele com o grupo. Então, o clima pra ele não vai estar bom quando ele voltar, mano. O cara já tá aí quase 30 dias de férias aí. Apesar que ele possa vir treinando e tal, mas e aí? Tá ligado? E os caras no dia a dia ali, os caras tá bravo pra caramba. Então é isso, mano. Semana de mais um clássico. Que tabelinha a Federação Paulista montou pro Corinthians, hein? Só time de Série A, clássico. E os outros aí só pegando babinha, né? Time do interior. Então, né? Coringão sempre prejudicado. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal. E até o próximo, Michel. Valeu, é nóis.